participando aqui com a gente, mandando suas mensagens pelo YouTube, pelo WhatsApp. E fique ligado que agora a gente vai ter um debate bem legal, um debate técnico para analisar essa possível junção do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. É agora, na volta do break. E a possível fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente é um dos assuntos mais comentados do momento. Enquanto alguns criticam a intenção do presidente eleito Jair Bolsonaro, outros apoiam. Bolsonaro já havia demonstrado interesse em unir as pastas, mas a sua assessoria informou que o martelo ainda não foi batido. Decidimos então debater o tema com dois especialistas na área. Para isso, aqui estão conosco o diretor-geral da Ação Estratégica, Rodrigo Capella, e o membro do Conselho Científico do Agro Sustentável, quase que eu caio aqui, José Luiz Tejon. Obrigado pela participação. São dois especialistas, Gustavo. Dois ligados ao agronegócio, o que é importante falar. Eu queria então que vocês analisassem. Rodrigo, posso dar a palavra primeiro ao Tejon? Por favor. Por um respeito por favor. Pelo senhor, pela idade? Tudo bem? Tá ótimo, Gustavo. Prazer estar aqui. Capella, admiro muito. O tema é um tema interessante porque, na minha visão, o meio ambiente é muito maior do que a agricultura, né? O meio ambiente envolve a sociedade como um todo. E aí ficaria a questão, por que não o meio ambiente e saúde? Meio ambiente e saúde tem tudo a ver. Por que não o meio ambiente, indústria, comércio? Enfim, meio ambiente é um tema que é maior do que a agricultura. E quando a gente fala de agronegócio, é importante salientar isso. O agronegócio é uma visão sistêmica. Falamos de 25% do PIB. Quando você pega esses 25% do PIB, como se fosse 100, o que é a agricultura dentro desses 25% valendo 100 agora? É 30%. 70% do agronegócio não é agricultura. É a indústria, é a agroindustrialização, é transporte, é máquinas, é uma série de... é um complexo grande. Portanto, a agricultura não é sinônimo também de agronegócio. O agronegócio é mais amplo. Então, fica aqui a questão. Por outro lado, o que a gente entende é que é impossível você ter hoje uma atividade empresarial séria nesse mundo contemporâneo sem os conceitos de sustentabilidade e de responsabilidade social. E a nível dos negócios internacionais, e não só internacionais, para você vender aqui para um supermercado brasileiro, para uma agroindústria brasileira, o produtor, a produção que chega na agroindústria do país, que aliás é o maior cliente da agropecuária, essas companhias todas são hoje estão sob uma visão e um foco muito grande de ONGs e assinam compromissos também de sustentabilidade e responsabilidade social. Portanto, um ato como esse sinalizaria que meio ambiente é uma coisa que tem a ver com a agricultura só, não é verdade, muito mais amplo do que isso. E um outro problema, nós receberíamos aí, sem dúvida alguma, uma enxurrada de ações dos nossos competidores internacionais, teríamos conflitos com relação a isso, em pontos que nós já ganhamos espaços importantes, e eu creio que tanto os ambientalistas quanto os produtores não gostam dessa ideia, e possível fazer agora as consequências eu acho que elas existirão. Capella, vou passar a palavra para você, pegando um trechinho do que o Tejon falou, sustentabilidade, a fusão dos dois, talvez não ajudaria a uma agricultura sustentável? Sua opinião, por favor, aqui conosco. Gustavo, estimado Tejon, primeiro eu agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês. 3 elementos me fazem ser totalmente favorável a essa fusão. O primeiro deles, com certeza, é a questão de prática sustentável. Os agropecuaristas estão cada vez mais conectados ao campo. Eles têm, sim, uma grande consciência de práticas sustentáveis e eles buscam cada vez mais executá-las. Eu visito muitas fazendas e ouço de uma forma muito contente e com uma grande alegria a preocupação deles. Eu acho que isso vem muito, Gustavo, fruto das novas gerações de agricultores preocupados em ampliar conhecimento. Se antigamente o produtor ele plantava e colhia, essa era a grande preocupação deles, hoje
o agricultor, o produtor rural, ele é um sábio, ele é um conhecedor do campo. E ele está cada vez mais conectado ao ecossistema. E quando a gente fala ecossistema, vem a questão do meio ambiente. Sim, o agropecuarista está preocupado com o meio ambiente. Um outro elemento que me faz ser totalmente favorável a essa fusão é a agricultura 4.0, que reúne elementos como meio ambiente, conectividade, produtividade, segurança alimentar e saúde pública. Com esses 5 elementos, sem dúvida alguma, a gente fortalece um país, a gente coloca, sem dúvida alguma, o Brasil em um outro patamar, cada vez mais. A FAO estima que em 2050 a gente vai ter aí mais de 9 bilhões de habitantes. Olha aí a oportunidade para o Brasil ser cada vez mais aí protagonista dentro desse cenário mundial do agronegócio. Então, sim, eu vejo uma grande oportunidade, a agricultura 4.0, nós temos os agropecuaristas cada vez mais conscientes, nós temos um conceito bem interessante que é a rastreabilidade, e isso mostra que você que está nos assistindo agora tem sim uma grande preocupação com práticas sustentáveis, isso já é muito comum, por exemplo, no mercado de café. Então você pega o teu celular, rastreia um QR Code, você sabe a procedência da onde vem o produto. Então, eu acho que sim, essa fusão é muito interessante, ela vem acrescentar, ela vem, sem dúvida alguma, fortalecer as práticas sustentáveis. Agora eu vou levantar uma questão para vocês, que vai mais de encontro com a opinião do Tejon. Você mesmo disse, Capella, que o agricultor está preocupado com o meio ambiente. Mas fundir os dois não vai trazer mais problema para a agricultura, no sentido que o meio ambiente é muito amplo. Ou seja, tem preocupações com questão do petróleo, questão de indústria química, ou seja, para liberar licitações, para liberar criação de indústria química, enfim, vários aspectos que talvez atrapalhariam o agricultor, ou seja, uma burocracia e um peso para o Ministério que ia, de fato, atrapalhar ou atravancar o agronegócio para o Brasil? Eu entendo, Gustavo, o teu receio com relação a isso, a tua colocação, mas permita-me discordar dela. Claro, essa é a ideia. Sim, sim. Com certeza, o meio ambiente é muito amplo. A gente poderia citar, por exemplo, a questão da água. O agronegócio não está associado à água. Mas veja que a água está associada, por exemplo, à saúde pública. E saúde pública é um dos elementos da agricultura 4.0, que justamente é interessante e vai fortalecer o Brasil. Eu entendo, mas se a gente for ver, não é o ministro que vai cuidar de todos esses elementos. Ele vai ter, sem dúvida alguma, uma equipe muito qualificada. Na agência, por exemplo, eu não faço tudo, eu tenho uma equipe que, sem dúvida alguma, me dá um grande suporte. Então, eu acho que se ele tiver profissionais competentes para cada uma dessas áreas que você mencionou, petróleo, a gente pode ter um profissional competente para a parte de água, mineração, entre outros aspectos, sim, ele vai ter um grande suporte e ele vai estar preparado para tomar as melhores decisões. Tejon, por favor, as suas considerações sobre esse aspecto e outras, por favor. Bom, eu compreendo a visão do Capella. Quando você olha o produtor rural e o meio ambiente, se nós vivêssemos somente neste mundo, né, seria ok, poderia se unir, porém, como já disse, agronegócio, 70% dele não é o produtor. Os problemas que a gente passa a ter muito com relação à sanidade, à segurança alimentar, eles não se encontram no produtor, eles se encontram geralmente após as porteiras das fazendas. E com relação aos agricultores, eles recebem uma carga de cobrança muito grande e injusta. Quando a gente faz uma análise, por exemplo, de sustentabilidade de um produto, do berço ao berço, né, como é o critério com métricas, e essa análise começa nas minas de fertilizantes, em todo o transporte que vem, em todo o procedimento do antes da porteira, do dentro da porteira, do pós-porteira das fazendas, o impacto do dentro da porteira é apenas de 20% no conceito inteiro de uma visão de um produto, desde a sua originação mais lá atrás, nas minas de fertilizantes, até o consumidor final.
Não esquecendo que 1/3 da comida jogamos fora, temos problemas gigantescos no transporte, na logística, na estrutura. Então, é injusto colocar sobre os produtores rurais brasileiros, que progridem muito, que tem já uma lei, existe um Código Florestal, que é uma lei das mais severas do mundo com relação ao meio ambiente. É injusto colocarmos uma imagem, uma percepção mundial e internacional, inclusive nacional, de que o assunto meio ambiente e agricultura significam um casamento perfeito. Meio ambiente é muito mais amplo, envolve cidade, envolve saneamento. Quase metade da população brasileira tem problemas sérios com saneamento, com acesso a uma série de outras coisas. E é muito também complicado a nível internacional você trabalhar a venda do país lá fora, onde você vai dizer que o órgão regulador está agora subordinado ao órgão regulado. Não é inteligente, né? É algo que, com certeza, se isso for feito, eu acho que em algum tempo retrocederemos. Vou pegar essa sua deixa do mercado internacional para trazer para a nossa conversa. A gente sabe que no agronegócio o Brasil é um gigante, mas também enfrenta outras potências. Quanto as outras potências, os outros mercados podem influenciar e atrapalhar o agronegócio nessa junção? A gente vê pressões, como o Tejon falou, das ONGs e outros competidores. Isso não pode atrapalhar, então, uma fusão lá fora, eles pressionarem as grandes empresas, os grandes compradores do produto brasileiro e a gente se complicar? Gustavo, eu não entendo dessa forma, né? Primeiro, quando a gente fala sobre acordos e negócios internacionais, é interessante a gente separar a questão de importação e exportação e também a questão tecnológica. Eu acho que no futuro governo vai ser muito forte essa questão tecnológica. Se a gente pegar, por exemplo, Israel tem muito a ensinar a gente. No deserto, eles conseguem fazer reuso de esgoto e aproveitar para a agricultura. Eles plantam no deserto. Se a gente pega, por exemplo, o caso da Espanha, que é muito forte com frutas, a gente pega o Peru, por exemplo, que faz a parte de adensamento de plantio também, é formidável. Eu acho que o Brasil está arrumando para ser um exemplo internacional nesse sentido. No Nordeste, a gente já tem coisas magníficas, Gustavo, e eu acho que a gente vai ter cada vez mais. Pelo contrário, eu não acho que a fusão de agricultura e meio ambiente vai atrapalhar esse cenário. Eu só acho que vai fortalecer. Aqui foram somente alguns exemplos. E se a gente pegar, por exemplo, o plano de governo do futuro presidente, ele fala em transformar os produtores rurais e as famílias em gestores, veja que interessante, gestores do espaço rural, que nada mais é do que transformá-los cada vez mais em empresários, que eles aos poucos já são, né, em homens do campo e empreendedores. E a tecnologia, sem dúvida alguma, vai ajudar. Vai ajudar, sem dúvida alguma, a gente produzir cada vez mais, a gente aumentar a produtividade. E com relação à importação e exportação, eu conheço muitos empresários que já estão indo atrás de certificações para começar a exportar no ano que vem. Então, veja, eu acho que essa fusão somente vai a fortalecer. Tejon, para você, e eu queria até aproveitar para que você explicasse, os países que pressionam, que são competidores, poderiam criar barreiras Sem por dúvida causa disso? alguma. Eu entendo o que Capella está falando, uma ótima, boa intenção. É impossível um produtor ir ao futuro sem meio ambiente. Aliás, o grande futuro será uma gestão de microbiomas. Caminhamos para isso, sem dúvida alguma, que meio ambiente e produtor rural estão casados. Porém, transformar isso num ministério conjunto é um erro estratégico gigantesco, porque nós temos competidores em todos os níveis, não é só internacional aqui também, através das corporações. As ONGs hoje fazem parte do sistema e nós precisamos aprender a conviver com elas. Temos aqui exemplos muito ricos de convivência extraordinárias com as ONGs, como o grupo, como o GTPS, o grupo de trabalho da pecuária sustentável, grande, ações geniais de palma, que é uma lavoura criticadíssima no mundo inteiro. Temos aqui um espetáculo da palma brasileira no Pará, com selos, certificações. Então, temos sim um mundo de competição muito grande.
É diferente você analisar que o produtor brasileiro e o meio ambiente tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Agora, colocar esses dois ministérios juntos, nós vamos simplesmente abrir o nosso flanco para um monte de críticas, porque vão vir acusações de outro lado que não são essas, apenas bem intencionadas. Vão vir acusações de que nós vamos devastar tudo, que nós vamos cortar todas as árvores do mundo, do Brasil, que nós vamos fazer uma série de coisas horrorosas. Seremos atacados por isso, porque passaremos uma impressão de que a agricultura brasileira, ao dominar o meio ambiente, ao dominar o Ministério do Meio Ambiente, vai fazer um monte de coisas erradas. E nessa briga competitiva, seremos, sim, punidos. E as estratégias da ONG são muito inteligentes. Você tem no mundo 500 grandes corporações multinacionais, que são hoje todas comprometidas com sustentabilidade e responsabilidade social. Se eu faço uma manifestação na frente do Carrefour, eu pressiono. Se eu faço uma manifestação nos escritórios da Cargill, da Bunge, das corporações, da Unilever, ou seja, a partir disto, você obriga o sistema todo a ser efetivamente sustentável. E se misturamos essas duas coisas, eu não tenho dúvida alguma, nós teremos graves problemas, e eu consigo compreender a sensação do Capella de que meio ambiente e produtor tem tudo a ver. Sim, porém, Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente é encrenca. E eu queria deixar aqui uma provocação. Falamos de agronegócio, por que não o Ministério de Agronegócio, que é uma visão sistêmica, que para ter agronegócio você tem que ter a indústria, você tem que ter o comércio, você tem que ter o transporte, você tem que ter a agropecuária, você tem que ter finanças. É um modelo sistêmico e, quem sabe, até não seria uma boa provocação de, ao invés de misturar o meio ambiente com a agricultura em termos de ministério, pensássemos estrategicamente numa visão de cadeia em que talvez pudéssemos fazer nascer aqui o Ministério do Agronegócio de fato. Posso fazer mais uma provocação? Por favor. E eu quero aproveitar aqui a Record News, você, Gustavo, para uma provocação que eu entendo que é fundamental e importante. Eu gostaria que as confederações nacionais empresariais, são 10 confederações nacionais empresariais que temos no país, CNI, CNA, CNT, CNC, CNS, 10 no total. Eu pediria encarecidamente que as 10 confederações nacionais empresariais, neste momento crítico, decisivo do país, se unissem, se reunissem e que nós pudéssemos ter da sociedade civil organizada, representada por essas 10 confederações nacionais e empresariais que têm todo o PIB na mão. Eu gostaria que os senhores presidentes das confederações tivessem uma atitude de união para que pudéssemos ter ali um projeto brasileiro de co-governança em apoio ao governo ou discutindo com o governo, mas um projeto integrado. Se nós reunirmos as 10 confederações nacionais empresariais, podemos sim ter um projeto de agribusiness, de agronegócio para o Brasil, que é fundamental. É os elos das cadeias que têm que conversar juntos e acabar também com essa história de que a agricultura familiar não é agronegócio. A agricultura familiar, e viva as cooperativas brasileiras com 1 milhão de produtores familiares fazendo um trabalho genial. Tejão, Capella, obrigado pelo debate, acho que foi super produtivo, acho que dois gentlemen conversando sobre assunto que é muito interessante e que precisa ser debatido. Obrigado pela participação dos dois. Tejão, obrigado. Gustavo. Obrigado, Tejão. Obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer. A gente aguarda para novas conversas. Estamos à disposição. Obrigado. Valeu. A gente segue aqui com o jornal. Agora